em particular um repórter muito inteligente, mas muito profano. O ataque a ela era o fato dela falar em línguas e crer no arrebatamento da igreja. No momento em que eu ouvi isso, a minha primeira reação foi como a de vocês. A primeira reação foi: como é que alguém pode duvidar do falar em línguas e do arrebatamento da igreja? Mas vou ser sincero com vocês, a minha segunda reação foi parar e dizer: realmente, falar em línguas e acreditar que um dia a gente vai simplesmente sair daqui é algo louco. É algo louco. E eu comecei a pensar: eu sou pastor das Assembleias de Deus Americanas, onde essa mulher foi criada. Então, as acusações que eles estão fazendo para ela são as mesmas acusações que eles fariam para mim se eu estivesse na posição dela. E em um momento, eu ser sincero com vocês, eu questionei: será que essa crença, principalmente do falar em línguas, é realmente importante? E foi só fração de segundos, eu prometo a vocês. Não foi muito tempo, foi só fração de segundos. Mas eu questionei, eu perguntei. E eu não tenho medo de falar para vocês que eu tenho que questionar, eu tenho que perguntar. Eu não posso ser cópia do que outras pessoas fazem. O que eu faço tem que ser verdadeiro, tem que ser alguma coisa que eu entendo, que é baseado na palavra. E por uma fração de segundo eu questionei: será que o falar em línguas realmente é necessário? Será que não é simplesmente palavras faladas ao nada, fruto da minha imaginação? Mas rapidamente o Espírito Santo me fez lembrar das palavras de Paulo: as coisas de Deus são loucura para os que perecem. Rapidamente o Espírito Santo me mostrou isso. E eu falo em línguas, eu creio no arrebatamento da igreja, mas você tem que entender isso. Há várias áreas de fraqueza, e quando a gente fala de fraqueza, a gente pensa só na área sexual, porque ela é que está mais na cara. Mas existem outras áreas de fraqueza. Permita-me, por favor, e eu não quero ser maçante, mas eu preciso de mostrar para vocês uma coisa. Quem sou eu? Olhe, por favor, para a projeção, e aquelas pessoas que estão assistindo no vídeo, eu quero que essa projeção seja colocada. Quem sou eu? É a pergunta que nós devemos fazer. Eu coloquei logo ali um círculo com a palavra eu. E a palavra eu poderia ser usada, o inglês tem uma palavra muito boa que não traduz muito bem no português, que é a palavra self. Self, S-E-L-F. Jesus chama esse eu, a palavra que Jesus usa e que a Bíblia usa é coração. Coração, que não tem nada a ver com esse órgão, com esse músculo. O coração do homem, o eu, o self, é aquilo que nós somos. É a parte mais interna nossa, é o nosso interior. É a nossa natureza humana criada por Deus, a imagem e semelhança de Deus. É aquilo que eu sou, que você é. Cada um de nós temos um eu. Fora desse eu, nós temos o que chama-se de subconsciência. A subconsciência está em volta do eu para proteger o eu. E eu queria que vocês olhassem e vissem que em cada círculo, a linha que está em volta do círculo são barreiras de proteção, são linhas de proteção que Deus coloca para proteger o eu. Então, o eu tem um círculo de proteção e em volta desse círculo de proteção está o que eu chamo, e existem outras palavras para isso, de subconsciente. E subconsciente é mais do que o cérebro. Subconsciente são todas as nossas experiências, todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós recebemos dos nossos pais, a nossa herança genética e hereditária, que embora, por isso que é chamado subconsciente, que não está no nosso consciente, são coisas que a gente nem se lembra, mas que está lá. E é por isso que quando a gente sonha, nós temos experiências do nosso sonho que nada mais é do que informações que estão no nosso subconsciente, que são trazidas para o consciente através do sonho. E depois do subconsciente nós temos o consciente. E o consciente é tudo que eu sei a respeito de mim,
as experiências que eu tenho. E então você olha assim, você vê o eu, você vê o subconsciente, você vê o consciente, e existe mais uma coisa que é chamada de aparência. A aparência é o que eu demonstro lá fora. A aparência é o que as pessoas veem em mim, que pode ou não ser o que realmente eu sou. A maioria das pessoas, por causa dos ciclos de proteção, nós protegemos o nosso eu através do nosso subconsciente, através da nossa consciência, e nós aparentamos ser uma coisa que nem sempre é o que nós somos, mas é o que as pessoas veem. Deus nos fez assim, foi Deus que nos bolou assim. E se nós pudéssemos ser dessa forma, não seria o problema. O grande problema é que um dia entrou alguma coisa no nosso ser que é chamado de pecado. O pecado entrou no nosso eu. O pecado entrou lá dentro de nós, e uma vez que o pecado entrou, gente, o que acontece com a gente é que a gente vai começando a ficar impregnado pelo pecado. O pecado que está dentro de nós começa a afetar o nosso consciente, subconsciente, a maneira que a gente lida com as pessoas. E a verdade é que esse pecado vai começando a tomar conta primeiro do nosso eu, depois do nosso subconsciente, depois do nosso consciente. E a gente, quanto mais o pecado cresce, e se eu pudesse colocar aquele círculo, ele vai aumentando, 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 da forma que a gente começa a viver e a aparentar lá fora o pecado que nós temos. Isso é muito triste. Mas existe alguma coisa importante, e eu escolhi as cores para ficar contrária ao que a gente geralmente pensa. A gente geralmente pensa o pecado preto e o Espírito Santo branco, mas só para ser do contra, eu botei o pecado branco e o Espírito Santo preto, porque preto é uma cor bonita. Amém. Então o que acontece é o seguinte: quando o Espírito Santo entra dentro de nós, e a gente que agora é crente, o Espírito Santo está dentro de nós, mas o pecado continua em volta da gente. E o que a gente tem que fazer é diminuir aquele círculo grande e aumentar aquele círculo preto. O que a gente tem que fazer é ser dirigido pelo Espírito Santo e menos pelo pecado dentro de nós. Mas o problema é que nós temos dificuldade disso por causa que esse pecado dentro de nós, na nossa natureza humana, ainda está lá. Mesmo depois de você ser crente. Se quando o Espírito Santo entrasse, o outro ciclo desaparecesse, a coisa estava resolvida. Mas o problema é que não é assim. Um dia nós seremos assim, mas não somos ainda. Paulo, Pedro, os discípulos dizem nas escrituras, principalmente nas epístolas, que um dia nós seremos como Jesus é, que nós estamos caminhando para a perfeição, mas ainda não estamos lá. E é uma constante, então, luta. E o que nós queremos, então, é crescer em Deus, é aumentar a influência do Espírito Santo em nossa vida, para diminuir a influência do pecado em nossa vida. E você diz: pastor Fernando, como é que eu faço isso? Essa é a razão dessas 6 semanas. É isso que a gente vai estar falando. Mas, somente para dar uma introdução, deixa eu falar para vocês que só existe uma coisa, que é chamado Palavra de Deus. Diga comigo: Palavra de Deus. A Bíblia diz o seguinte: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais poderosa do que espada de 2 gumes, que penetra na divisão das juntas e medulas da alma do espírito e é apta para discernir os pensamentos do homem. Ela é apta para entrar lá no nosso eu. Os pensamentos não têm nada a ver com consciente. É apta para entrar e discernir os pensamentos do homem. Significa, então, que a palavra de Deus, ela quer entrar lá dentro do nosso eu. Aquele ciclo que está lá dentro, o eu, é onde Jesus diz assim: desse eu, desse coração, saem todas as coisas ruins da vida. É o que Provérbio diz assim: o coração do homem é enganoso. O nosso eu, por causa do pecado, não presta. A única coisa que muda o nosso eu é a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos da palavra.
É por isso que nós precisamos de Deus na nossa vida. Existem várias tentativas de mudar o nosso eu. A psicoterapia, o que ela faz, e nada errado com a psicoterapia, mas o que ela faz é o seguinte: em vez de usar a palavra de Deus, ela usa a terapia. E através da terapia, tudo que ela está tentando fazer é entrar lá no subconsciente e no eu, porque se ela consegue entrar lá, ela tenta mudar a pessoa dessa forma. O problema é que se você entra no eu, sem a palavra de Deus, você só vai encontrar dores. E quanto mais mexer, mais vai doer. Esse é o problema, e eu amo a psicologia. Foi o que eu estudei. Mas eu tenho que falar para vocês sinceramente, psicologia, psicoterapia, sem a palavra de Deus, só